Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre as tarifas que os Estados Unidos impôs ao Brasil, né? E o Lula não tá nem aí, ele está defecando e andando para essas tarifas que há meses estão sendo cobradas, empregos desaparecendo, empresas falindo e a nossa exportação sendo prejudicada porque o Lula simplesmente não conversa com o Donald Trump. O Lula ainda não entendeu que é muito mais do que tarifas. Se trata da oposição à política, do aparelhamento do Estado contra opositores políticos aqui no Brasil. E o Lula prometeu ligar de novo para o Donald Trump para tentar falar sobre essas benditas tarifas. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o presidente Inácio prometeu ligar de novo para o Donald Trump para fazer as negociações das tarifas, né? Para fazer esse negócio das tarifas andar. Então, o que aconteceu? O Luiz Inácio, na terça-feira, disse que iria ligar novamente para o presidente dos Estados Unidos se as negociações entre os dois países não avançarem até o final da COP30 no dia 21. Ele vai dar um prazo, mais um mês. Se a gente não se entender, a gente vai demorar mais um mês para poder ligar, para poder resolver esse problema, que não vai ser resolvido. Eu vou explicar por quê. Lula e Trump se reuniram na Malásia, como todo mundo sabe, em outubro. Aí eles falaram numa reunião lá em Nova York, nos Estados Unidos, que houve uma química, que houve uma petroquímica, que houve uma faísca de amor. Donald Trump falou que Lula é muito simpático e Lula ficou impressionado com Donald Trump. Houve aí uma ligação química, como falou, petroquímica, que ia resolver o problema, que ia salvar o Brasil, e nada aconteceu nessa reunião da Malásia. O Trump até desejou feliz aniversário para o Lula, os dois ficaram juntinhos, falaram a portas fechadas. O Lula falou um monte de groselha, dizendo que o Bolsonaro está sendo julgado de uma maneira honesta, que está passando por todo o processo legal, e o Trump já desmentiu que o Lula não falou nada disso para ele. Então, eles estão tentando negociar as tarifas norte-americanas da maioria dos produtos, que passou de 10% para 50% em agosto. Daí o Lula falou, eu saí da reunião com o Trump, certo que a gente ia estabelecer um acordo, disse o Lula. Aí ele disse que era muito importante que nossos negociadores começassem a conversar logo, a negociar logo. Mas os negociadores eram Marco Rubio, que detesta o Brasil, que detesta, não é que ele detesta o Brasil, ele detesta o Lula, ele detesta o governo que está aliado a todo o eixo do mal e fazendo, como eu já falei, perseguição política com a oposição. E o Lula colocou o Mauro Vieira para cuidar disso, junto com o Alckmin, né? Então o Lula disse assim que o vice-presidente Alckmin e o ministro da Fazenda Haddad estão prontos para uma nova rodada de negociações, onde não tem negociação nenhuma, onde os Estados Unidos enrola o Lula e o Lula enrola o Brasil. O Lula é o presidente eleito para resolver problemas. E se ele quisesse, ele pegaria um avião e iria lá para os Estados Unidos e falar assim, Trump, o que a gente pode fazer para acabar com essas tarifas? E aí a gente percebe que o Lula não faz isso porque ele morre de medo do Trump, né? Então, marcaram uma reunião, o chanceler Mauro Vieira com o Marco Rubio lá no Canadá. Pois é, o chanceler Mauro Vieira anunciou nesta quarta-feira que deverá se reunir com o secretário de Estado Marco Rubio na próxima semana no Canadá. Então ainda vai ficar para a semana que vem para tratar sobre esse tarifaço. Segundo o Mauro Vieira, o encontro vai acontecer durante a reunião do G7, que atualmente é presidido pelo Canadá. O Brasil não faz parte do bloco, mas participa de eventos como convidado. Eu não sei que tragédia que passou na cabeça desse pessoal de convidar o Brasil, especialmente o Lula, para participar do G7, só se for para dar risada, né? Porque na outra participação do G7
foi uma risadaria só. O Lula só fez a gente passar vergonha. Ficou gritando na mesa, dizendo que o som do tradutor não estava funcionando, não sabia para onde ir para tirar a foto. Aí o presidente da França começou a dar risada. Bom, enfim, foi uma verdadeira bagunça. Então, em junho, Lula participou da cúpula do grupo, que foi o que é exatamente o que eu falei, que a gente passou vergonha e fez todo mundo dar risada. E é para isso que o G7 convida o Lula. Vamos chamar aquele palhaço do Lula, pelo menos a gente ri um pouco. Então, entre aspas, as negociações continuam, seguem, tem havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. Eu estarei na próxima semana na reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado Marco Rubio, e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele, disse Vieira. É mentira, não tem tido contato nenhum, não consegue falar. O Marco Rubio também não está à disposição do anão diplomático aqui, porque todo mundo sabe que o Brasil virou um anão diplomático depois do que o Lula começou a fazer aqui. O Lula e o STF, né, começou a fazer aqui no Brasil, perseguindo a sua oposição política. Então, meus caros, nada vai se resolver enquanto o Mauro Vieira ou o Alckmin ou o próprio Lula chegarem e disserem que vão resolver o problema do Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso ilegalmente, de maneira injusta, e não vai haver negociação até que esse imbróglio seja resolvido. O Trump até ameaçou não reconhecer as eleições do ano que vem, de 2026, por conta dessa perseguição à oposição, que é a mesma perseguição que foi feita na Venezuela, né? Então, o Donald Trump está preocupado com esse tipo de coisa, ele vai ficar enrolando o Brasil, o Lula vai continuar enrolando o povo brasileiro, enquanto isso, quem toma na tarraqueta é sempre o empresariado do Brasil, que está pagando 50% de taxa sobre os produtos brasileiros. E o Lula continua com afagos com Maduro. Outro dia o Maduro agradeceu o Lula por ter se oferecido a ajudar nesse intermédio da provável guerra que os Estados Unidos vai ter com a Venezuela por conta do Maduro ser o chefe do tráfico de drogas aqui na América do Sul. O Lula está envolvido nisso e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, também está envolvido até o pescoço nesses trâmites. Então aí é uma salada de coisas. Enquanto isso, o Lula está lá no Rio Amazonas gastando o dinheiro que ele não tem, que é o nosso dinheiro, em barco, em mansão de luxo para ostentar essa COP30, que é um lixo, é a desculpa do Lula, né, agora, que vai começar a negociar se o Trump não responder a partir do dia 21, que é quando acaba a COP30. Por enquanto ele está muito ocupado lá no barco de luxo pago com o nosso dinheiro. Inclusive eu fiz um vídeo dizendo que esse barco de luxo já esteve envolvido em tramas de corrupção com o governador do Amazonas, o tal do Amazonino, e outros membros do PDT. Inclusive esse barco tal do Iana 3 já foi vistoriado, já foi alvo da Polícia Federal, já teve uma busca e apreensão dentro desse barco. Então tudo que está relacionado com o Lula é criminoso, né? E a gente, infelizmente, vive esse clima horroroso que eu espero que acabe o ano que vem. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Agora temos a aba, um botãozinho na descrição desse vídeo que se chama Seja Membro, e você pode contribuir com uma quantia irrisória por mês para ajudar o meu trabalho, para ajudar esses vídeos serem divulgados mais ainda pelo YouTube. Se eu não me engano, é algo em torno de R$5. Então, por favor, seja membro e me ajude a continuar com o canal. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela companhia de vocês. Daqui a pouco a gente volta. Até já.